Bom, galerinha, vamos voltar aqui para o nosso CRUD no CodeIgniter. Bom, agora que a gente já fez aí o insert e o listar, né? Então, basicamente, no nosso CRUD a gente já fez o create e read. Agora falta fazer o update e o delete. Para fazer o update, eu vou querer colocar aqui na minha view de listagem um botãozinho aqui para eu poder alterar, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui no meu código, eu vou criar mais uma TD aqui no primeiro momento. Tá? Vou apagar esse miolinho dele aqui. E vou fazer o seguinte, vou criar aqui primeiro uma tag A. Tá? Essa tag A, eu vou colocar aqui dentro dela, por enquanto, a palavrinha editar. Vocês já vão reparar que em todos eles aqui, quando eu atualizar, ó, vai ter o botãozinho de editar. Logicamente, para ficar bonitinho, lá em cima eu vou criar uma TH. Vou deixar vazia por enquanto, tá? Só para poder fazer o espaçamento legalzinho. Depois a gente pensa o que coloca lá. Vai ter um item aqui para eu poder clicar para editar. Depois eu posso colocar um ícone no lugar disso, pensar em alguma outra coisa, né? O ícone às vezes fica mais bonitinho. E aqui eu vou colocar esse item com o comportamento de um botão. O Bootstrap me permite fazer isso, né? Então eu posso jogar esse carinha aqui, um class btn, colocar aqui um btn primary, né? E o Bootstrap ele me permite fazer isso. Não, vamos ver aqui. Uau. Ele se comporta aí como um botão. Por algum motivo aqui teve alguma coisinha aqui que deu errado. Deixa eu ver. Lógico, eu coloquei no TD a característica. Tem que colocar na tag A, né? Eu vou deixar o href dele aqui também, já pronto. Por enquanto ainda não vai ter nada, mas depois a gente vai inserir. E aí aqui ele vai ficar, ó, um botãozinho. Deixa eu tirar esse reloginho daqui. Que já vai ficar um botãozinho para a gente poder editar os nossos registros, tá? Vou deixar eles assim por enquanto. E aí o que eu vou precisar, tá, gente, para poder fazer isso, né? Daqui a pouquinho, como eu falei aqui dentro, eu vou colocar o código para ele poder levar para a página que vai fazer, evidentemente, a listagem. Bom, como eu preciso fazer uma ação de listagem, a primeira coisa eu preciso me preocupar com a model, né? Então eu preciso criar a regra que vai fazer essa listagem. Então qual que é a regra que vai fazer essa listagem, tá? Eu vou criar uma função aqui, uma public function, como a gente já está acostumado aqui a fazer, chamada, por exemplo, alterar, né? Poderia colocar update, mas vamos colocar alterar. Tá tudo em português aqui. Nessa função alterar, eu vou receber um parâmetro, porque para alterar eu não vou fazer uma alteração sem uma where, né? É fazer o famoso update sem where. Sabe que isso pode ser um desastre para o banco de dados de vocês. Então aqui eu vou querer receber como parâmetro dessa função aqui da minha model um ID, né? Que vai ser o identificador aí do que a gente vai estar trabalhando. Com esse identificador em mãos, eu vou fazer um data parecido com esse que eu tenho aqui no insert, né? No inserir, ó. Então eu já vou aproveitar que eu já tenho um pronto, para que eu vou fazer de novo, né? Até depois posso pensar em melhorar esse código. Mas aqui eu já tenho um data que vai estar recebendo o nome da pessoa e o input do post de nome e idade lá que a gente vai ter também, tá? Com essas informações em mãos, na verdade, eu só preciso fazer o seguinte, ó. Fazer o mais básico aqui, né? Eu poderia fazer verificação se tem valor de ID ou não, mas eu vou fazer basicamente isso aqui, ó. Vou falar aqui o this.db, database, e aí ele tem a função where exatamente para poder fazer essa diferenciação, tá? Dentro aí do nosso CodeIgniter. E aí, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu executando o where aqui, eu falo o que eu quero
comparar o campo que eu quero comparar aqui, na verdade, que é o ID, que eu vou pegar lá, com a variável que eu estou recebendo de parâmetro ali, que é o ID. Tá? Então, eu vou voltar lá no banco, eu não lembro de verdade, apesar que eu tenho aqui. Eu acho que na verdade é aqui mesmo, né? Ó, deixa eu ver. Não, vai ser aqui na listagem. É aqui, ó, é ID pessoa. Eu ia abrir o banco para pegar, mas é esse campo aqui, ó. Então eu vou dizer aqui que o this, né, DB, database aqui da minha classe, where ID pessoa tem que ser igual ao ID que eu estou passando aqui. E aí depois disso, tá, eu vou fazer o meu return. E o meu return vai ser basicamente o this, né, ponto, ó, this db, database, e aí eu vou ter o update, né? Ou seja, eu vou chamar o método update, vou falar lá o que eu quero atualizar, então eu quero atualizar a tb pessoa, tá? Com o data, ó, com o data, que eu vou estar passando lá para ele, beleza? Com a reizinho do data. E aí acabou, galera. Basicamente aqui eu já criei a regra de como eu vou fazer essa alteração, tá? Aqui eu já vou estar criando a minha regrinha da alteração. E agora, né, se eu quiser fazer a próxima ação, eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer a controller, né? E a controller, primeira coisa que eu vou me preocupar aqui na controller é para abrir a página de alteração. Então eu vou vir aqui no cadastro, né, que esse cadastro aqui é a controller que a gente está trabalhando, e vou criar também uma public function. Vou chamar aqui. E essa função eu vou dar o nome de... Aqui eu chamei de alterar. Eu vou chamar de editar. Tá? Colocar assim, editar usuário. Que é o que vai levar para minha tela de edição. Tá? Então aqui dentro, o que eu vou me preocupar primeiro, né? Eu vou criar uma variável que eu vou chamar aqui de usuário também, vai. Do mesmo jeito que eu estou chamando lá. A diferença é que aqui eu não vou instanciar esse usuário, tá? Eu vou falar da seguinte forma, ó. Eu quero falar que o this db database, tá? Então vou colocar aqui database. E esse thisDB, o que eu vou trabalhar com ele? Eu vou usar um outro método chamado getWhere, tá? Que ele também possui. Depois olhem com calma na documentação que vocês vão encontrar, tá? E esse getWhere, ele significa o seguinte, eu vou pegar já com uma condição, tá? Vou pegar isso já com uma condição que eu vou apontar. Então a primeira coisa que eu vou passar aqui para ele vai ser a tabela que eu quero consultar. A tabela que eu quero consultar, aqui inclusive no cadastro model a gente pode pegar isso aqui com facilidade, é a TB pessoa. Então vou jogar aqui TB pessoa. Beleza? Feito isso, o que mais eu vou colocar aqui, ó? Eu vou chamar um array. Tá? Esse array, eu vou falar assim para ele que eu vou querer colocar. No caso aqui, vai ser o que eu coloquei aqui na minha model, que é o ID pessoa. Basicamente vai ser isso aqui, ó. Tá? Vou até usar isso aqui já como formato. Porém, eu vou dizer da seguinte forma, assim, que o ID pessoa vai ser, né, esse ID aqui, dentro do meu array. Beleza? Uma coisa que eu acabei esquecendo aqui, né? Então, esse método aqui também da controller, eu vou passar para ela aqui, para essa controller, um ID também. Então, da mesma forma que o método lá da model vai receber o ID, esse aqui também. Por isso que eu vou estar trabalhando com ele aqui.
Senão não teria como eu fazer essa alteração aqui. Além disso, aqui, o que eu vou ter que fazer também? Eu vou dizer para ele, eu vou usar o outro item aqui do meu CodeIgniter, que é a row. O que significa isso? É um outro método, tá? Aqui do DB, do CodeIgniter, que ele significa o seguinte, ó. DB getWhere. Vou pegar da tabela pessoa o elemento que tem o ID, né? O ID pessoa igual ao ID que eu estou passando. Tá? Lembre-se que tem uma diferença dessa, que é um sinal de igual e um sinal de maior que, né? Porque estamos trabalhando dentro de um array. E aqui, como estamos chamando o método, é um sinalzinho aqui, né? Um hífen e o sinal de maior que, tá? Apontando. Isso são itens da linguagem PHP, tá? Aqui eu estou chamando o método row, ou seja, ele vai falar o seguinte, que dentro da tabela pessoa, eu quero pegar o elemento que tenha o valor dessa variável igual o ID pessoa que tem na minha tabela. E aqui ele me traz uma linha, um registro, tá? Feito isso, basicamente só vou chamar o meu template, né, a minha tela. E aí que é onde eu vou chamar a minha view. E aqui eu vou ter uma view própria para editar. Beleza? Essa view que vai ser própria aqui para editar, ela também vai receber um array. Tá? Que vai ser no lugar do data. O data basicamente é um array. Eu podia jogar dentro do data também. Mas eu vou colocar aqui porque vocês podem ver uma outra forma de fazer. Eu poderia criar uma variável data e jogar esse valor lá dentro, tá? Mas eu posso dizer aqui que eu vou ter um usuário, que é o que eu estou passando lá, que vai receber, né, o valor que foi gerado dentro dessa variável usuário. Beleza? Então assim, eu já pego, ou seja, ó, tô pegando aquela model, a regrinha da model, né? Na verdade, a regrinha da model ainda nem usei aqui, perdão. Eu tô pegando aqui o que vai vir através de uma requisição, vai vir aqui através de um link, vão pedir para abrir esse método, vão passar esse valor aqui para mim, eu vou pegar esse valor que vai ser passado, vou fazer uma busca no banco de dados, vou identificar qual é esse usuário e vou passar para a tela que esse usuário vai trabalhar, para poder preencher os dados. Então, o que eu estou fazendo aqui, basicamente, é passando para a view, tá, através do data, esse valor aqui. Beleza? Só que aqui eu vou chamar pelo usuário, tá? Que vai ser o valor que eu vou estar trabalhando lá. Beleza? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, eu não tenho essa view ainda. Essa view ainda não existe. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar. Então, vou vir aqui. Eu até já criei aqui, né? Eu já dei um nome para ela, vou usar ela aqui. Vou vir aqui na minha view, vou criar um new file e vou criar aqui um editar.php. Tá? Como sempre, todas as views que a gente já trabalha, é só pegar aquela primeira linha, que é padrãozão. Beleza? E nesse editar.php aqui que a gente já está trabalhando, o que eu vou fazer agora? Né? Basicamente é um cadastro, é a telinha do cadastro. Não vai ter muito segredo. Vou pegar aqui a telinha do cadastro. A única coisa aqui que eu vou colocar vai ser salvar alterações. Que mais que eu vou alterar aqui, ó? Algumas coisas. Primeiro que isso aqui é a action, por enquanto não vou estar usando. Vamos pensar depois em como vamos fazer essa action aqui. Tá? Vamos ver aqui. Vai ser alteração, né? Atualização. Vou colocar assim, atualização do cadastro de pessoa. Aqui os campos eu vou deixar com os mesmos nomes. Porém, eu vou preencher esses campos. Né? Isso aqui vai ser um ponto importante. Né? Então, eu vou preencher esses campos aqui com o que vai vir do meu banco de dados. Então, eu vou chamar o value dele aqui.
E aqui eu vou chamar o meu PHP, né, naquele formato que a gente já está acostumado. E vou trazer aqui, ó, que o usuário vai me trazer aqui qual é o campo que guarda o nome lá no banco de dados, né? Não vai ser aqui, ó, o NM pessoa, então o usuário vai me trazer o NM pessoa, né? E da mesma forma que isso aqui foi feito aqui, isso aqui vai ser feito na idade. Né? Então a idade, inclusive eu vou aproveitar e pegar aqui os campos que a gente já está acostumado, né? Na verdade é na model, no, aqui pode ser, ó, o NR idade, que eu vou pegar aqui também. E aqui na edição vou colocar aqui o usuário, pega a idade. Tá? Então reparem que aqui eu acabo pegando a idade e o nome da pessoa, tá? Para poder trabalhar aqui com a informação que vai estar vindo. E basicamente aqui eu já criei mais ou menos, né? Como que eu vou pegar essa informação. Então essa informação vai vir para mim, né? Vai vir aqui para essa página através desse método aqui do cadastro que a gente acabou de criar, ou do cadastro, que esse cadastro aqui eu vou fechar agora que eu não vou usar mais ele, é aqui, ó, da controller. Então quando a controller me mandar essas informações, eu vou tratar essas informações aqui, tá? Agora o que eu preciso fazer, pessoal, para poder continuar aqui? Eu preciso agora abrir essa página. E aí vai ser nas rotas que eu vou trabalhar com isso também, tá? Porque, como você já sabe, a index da minha controller abre o cadastro aqui. Então, para chamar o editar usuário, eu vou ter que realmente criar uma rota para ela. Então, eu vou vir aqui em rotas. Agora a gente está trabalhando bastante aqui com as rotas, né? Aqui, galera, inclusive, eu vou fazer um trabalho um pouquinho diferente aqui na rota. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui o editar, que vai ser a chamada dela, tá? Porém, como esse editar vai estar passando um valor ali, tá? Eu vou colocar assim, ó, um editar barra, né? E vou colocar 2 pontos aqui, N, porque ele pode estar passando qualquer valor para mim, tá? E aqui do lado de fora, eu vou colocar o tipo de requisição que ele vai passar para mim também. Ele não vai me passar basicamente um post on get, né? Até poderia, não teria problema, mas aqui eu já vou usar o put, que é uma requisição HTTP bem focada em alteração de usuário. Inclusive isso aqui vai ser usado bastante pela gente quando a gente começar a criar API REST usando aqui o CodeIgniter, que é uma das coisas que eu pretendo fazer com vocês, tá? Inclusive eu poderia fazer isso inserir aqui também, ó, colocar um post, tá? Se eu quisesse, poderia fazer neste formato aqui, ó. Ou seja, ele só vai aceitar a requisição de inserção de alguma coisa se a ação for um post, tá? Aqui a mesma forma. E aqui, além de colocar o caminho, né, o cadastro, o nome do método aqui do cadastro agora vai ser editar usuário, que é o que eu vou colocar aqui. E aí esse editar usuário, ele vai estar passando depois um valor para mim, eu vou colocar aqui como variável 1, né? Que pode ser o valor que ele vai estar passando para mim ali através para poder ser absorvido aí pelo put. Beleza? Vocês vão reparar que inclusive não vai mudar muita coisa se eu vir aqui agora no cadastro e cadastrar, sei lá, o José. O José, sei lá, tem 30 anos também. Não. Vou reparar que ele vai cadastrar o José normal, só que agora, porque ele já está recebendo o post, só que agora eu estou fazendo um tratamentozinho para isso. Só vou aceitar o que vir por post, tá? Então a minha rota já está ajustada para isso também. Beleza? E agora eu fiz isso aqui para editar, tá? E como é que eu vou fazer para poder chamar isso dentro da minha tela, né? Para poder chamar essa tela para gente.
Então, lá na listagem, que ainda deixei aberto aqui só por causa disso, o que eu vou passar aqui, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou chamar aqui na verdade, vou fazer aqui o PHP, né? Como a gente já está acostumado a fazer, para não precisar ficar... na verdade, eu coloquei dois aqui, sim, né? Para poder colocar aqui. E aí, o que eu vou chamar aqui, né? Aqui, basicamente, eu vou chamar a base URL. A base URL aí que a gente já está acostumado a chamar. Dentro da base URL, eu vou chamar o caminho, né? Que eu tenho aqui. Que, no caso aqui, o caminho que eu vou colocar vai ser o mesmo caminho que eu coloquei lá em cima, que vai ser editar. Beleza? E nesse editar, aqui dentro da base, eu vou colocar assim um barra depois dele. E vou concatenar aqui o ID que já está sendo carregado aqui. Que na verdade eu já tenho aqui o pessoa ID. Eu já estou carregando aqui. Eu vou carregar esse pessoa ID aqui. Porque aí eu vou estar passando através da URL o valor que ele vai estar esperando para ele poder trabalhar, tá? Então vamos dar uma olhadinha para ver se funciona. Vamos atualizar aqui. Se eu der uma olhada aqui, ó, inspecionar elemento, eu já vou notar, ele deu aqui um erro de console, depois eu vou ver. Ele está reclamando algumas coisas porque não tem o jQuery, depois a gente pode colocar o jQuery aqui. É questão do Bootstrap. E aqui no editar, ó, vocês vão reparar que o primeiro editar aqui ele está com valor 1. Né? O segundo editar aqui está com valor 2. Então tá certinho. Vamos ver se a gente clica aqui ele vai. Opa, ele só não achou a página. Vamos ver se a gente colocar o editar. Ele acha que ele não achou. Vamos ver o que pode estar aqui acontecendo com a nossa rota. Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro eu vou olhar aqui com routes. Então, eu estou chamando aqui o editar. Eu vou dar uma parada aqui para ver o que está de errado e aí eu aponto para vocês o que está de errado, tá bom? Bom, galera, voltando aqui, eu dei uma olhadinha no código aqui e acabei identificando, eu dei uma olhada na documentaçãozinha rápida aqui também. Tá aqui na outra tela. O que acabou acontecendo? Quando eu clico aqui no editar, ele não acha, tá? Na verdade, ele está esperando uma requisição PUT, que eu mandei ele colocar aqui. Só que, pelo que eu entendi, ela não está vindo do formulário. Então, como ela não vem do formulário, eu não posso obrigar que seja um PUT. Então, só removo o PUT. E, quando eu clicar aqui em editar, ela vem aqui bonitinho, tá? Aqui também, ele só está vindo um valor, tá? Então aí a gente tem que olhar aqui também. Deixa eu dar uma olhada no editar. Vou dar uma olhadinha aqui. Aqui eu cometi um erro, ó. Eu não fechei o value, né? Então, ó. Opa, na verdade tem que fechar. Tem que tirar um aspas ali. Aí eu acho que agora, se eu executar de novo, agora ele já consegue trazer, ó, o nome e a idade. E até uma outra coisa que eu tinha notado, que o botão não tava grudado, né? Então foi aquela falta das aspas acabou fazendo isso, né? Então agora, ó, com a rota, que eu tive que fazer o ajuste da rota, né? Tirar aqui o put. Mas depois a gente vai ter oportunidade de usar o put, o delete e todos os outros, né? O post, get. A gente vai trabalhar bastante com eles aí, que como eu falei, eu vou fazer depois um trabalho de API REST com vocês aqui, tá? E Real Code é isso, eu tô gravando enquanto eu tô fazendo o código, não tem nada ensaiado, né? Bom, então basicamente o que a gente já está trabalhando aqui já está feito, ou seja, eu já consigo selecionar um item da minha lista e esse item da minha lista vir para cá. Agora o que eu tenho que fazer? Na hora que eu clicar no salvar alterações, esse item ser alterado no meu banco de dados. Então, onde vai estar isso, né? Como é que eu vou trabalhar isso? Os métodos já foram feitos, né? Na verdade, deixa eu ver aqui se eu já fiz. Eu fiz aqui o que lista, né? Eu fiz o que lista e o que altera.
Então, eu vou fazer aqui o próximo método, que vai ser realmente não, tá aqui. Aqui é o model, tá feito que altera na controller. Na controller aqui eu fiz só o de editar, né? Então, agora aqui na minha controller, eu vou me preocupar em fazer realmente um método que vai alterar o registro, tá? Então, como é que ele vai ser bem simples, na verdade. Não tem muito segredo. Aqui sim eu vou criar, ó. Vou fazer um public. Eu vou chamar ele de public function. E vou colocar... Esse vai se chamar o alterar usuário, porque agora é o que vai realmente alterar. Então vai ser o alterar usuário. Esse alterar usuário também vai precisar do parâmetro do ID, né? Porque realmente é um update, né? Não tem como fazer update sem where, pelo amor de Deus. Aqui eu vou fazer a instância da minha module, porque agora eu vou precisar a fundo da minha module para poder chamar o método que foi criado lá para poder fazer isso, né? Aqui eu vou chamar a minha variável, que está apontando lá para o objeto. E através dela eu vou chamar o método que eu criei, que é o método alterar, que está lá dentro, né? O método alterar que está lá dentro, ele precisa basicamente de um ID, tá? Que é o ID que eu vou buscar aqui. Beleza? E aí eu vou dar o redirect. Na verdade, vou até fazer a mesma coisa que está aqui, né? Cadê? Eu vou dar um redirect no listar. Mesma coisa que está aqui. Não precisa nem escrever de novo. Vou dar um redirect aqui na listagem para mostrar a listagem aí completa. Então, o método que vai alterar basicamente é esse aqui, tá? Porém, para executar ele da mesma forma que a gente aprendeu do outro, primeiro eu vou ter que chamar ele de algum lugar. E aí eu vou chamar ele aqui no editar através do método post, né? Do action post aqui. Do nosso form, tá? Então, basicamente, eu vou fazer o que aqui, ó? Eu vou aqui no action fazer a minha chamadinha do PHP. Vou chamar aqui a minha base URL, tá? Nessa base URL eu vou ter que passar a rota desse carinha aqui para poder alterar, coisa que eu ainda não fiz. Então, vou vir aqui, tá? Vou copiar isso aqui, porque vai ser bem parecido. Vou jogar isso aqui para cá. O método não vai ser o editar usuário, o método vai ser o alterar usuário. Então vamos vir aqui na controller e copiar isso aqui, né? Então o método que eu vou chamar na minha rota vai ser esse aqui. Vou manter o interrogação porque eu estou esperando realmente um valor aqui de parâmetro, tá? Vou fechar aqui, vou dar o ponto e vírgula. Só que a chamada aqui não vai ser editar, vai ser alterar. Então, a partir de agora, a chamada dele vai ser alterar. E lá no meu código, eu vou fazer assim, ó. Vou vir aqui no meu editar, vou chamar o alterar, no caso aqui, ó, base URL, né? Vou colocar aqui alterar, barra, porque eu vou estar esperando um valor aqui para ele poder colocar para mim. E aqui eu não estou chamando pelo usuário, eu vou chamar assim, ó, usuário, vou concatenar aqui do alterar o usuário e o ID que esse usuário tem, né? Lá no... Onde é que eu estou trabalhando aqui? No cadastro model eu tenho aqui como trabalha o ID pessoa, né? Ó, só para pegar do jeitinho que está lá no banco de dados. E aqui eu vou chamar o ID pessoa. Beleza? Então aqui eu vou alterar e o parâmetro que ele vai estar me passando ali, né, via action vai ser basicamente o alterar pessoa, né? Então, com isso, tá, eu já consigo fazer aí essa alteração que a gente vai precisar fazer para poder trabalhar. Beleza?
Então, acredito que com isso a gente já vai conseguir fazer funcionar. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos atualizar aqui. E vamos colocar aqui que em vez de 30, ele vai ter 40 anos, o José. Olha lá, já funcionou, né? Vamos editar o Jucimar, né? Eu digamos que eu já completei 32, que só completo daqui a alguns meses. Opa, agora eu já tenho 32, tá? Então reparem que com essas ações simples, às vezes até parece, será que vai funcionar mesmo? Mas vai, galera, porque a gente está trabalhando com base aqui na framework, beleza? Então todos esses itens aqui, ó, é um trabalho que às vezes pode parecer um pouco confuso por estar trabalhando com várias telas, mas em trabalhos mais longos ali, projetos maiores, faz uma diferença enorme. Beleza, galera? Vou finalizar aqui e aí na próxima videoaula nós vamos fazer o delete e remover os registros que a gente não quiser mais. Até mais, pessoal!